Salve, salve, salve. Bom dia a todos os meus irmãos em Cristo. Que Deus abençoe essa nossa manhã para mais esse banquete de amor que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos lá? Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a todas as calúnias, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondosa e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Revista-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, essa é linda essa oração de São Francisco, né? Então, vamos lá, meus irmãos. Não ponha a candeia debaixo do alqueire. A candeia sob o alqueire. Porque Jesus falava por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, pois, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão em casa. São Mateus. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe na o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de parecer publicamente. São Lucas. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes falas em parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: É porque vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isto não lhe foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe dará, e ele ficará na abundância. E em abundância. E aquele, entretanto, que nada tem, mesmo que tem, lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio, constantemente, oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: Falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, não ouvem, mas não entendem. Falo, pois, fora, pois, inútil dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado a vós foi compreender esses mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado
à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbrará sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a providência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmo a luz viva, pesa-lhe a obscuridade, tendo-lhe Deus ortogado a inteligência para compreenderem e seguirem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deva pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Se, pois, em sua previdência, sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva, e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as oculta do vulgo com o intento de os dominarem. São esses os verdadeiramente que colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avança e, rompendo o véu misterioso, havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e iluminou e sua fé, o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto, e um dia é o que o homem ainda não pode compreender, lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conserva impenetrável. É de notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstrata da sua doutrina, tendo feito, porém, a caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que ele disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra da conduta, regra que todos tinham que compreender para poderem absorvê-la. Era essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso que se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-lo no conhecimento de verdade mais abstrata. Daí haver dito: aos que têm, ainda mais será dado. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso cerca de muitos pontos, cujo completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo tão diversos interpretados, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro
revelasse novas leis da natureza que lhes tornarem perceptível o verdadeiro sentido. Esse evangelho é grande, então depois eu termino ele. Então, Jesus, naquele tempo, ele falava por parábolas. Alguns compreendiam. Os apóstolos estavam mais aptos a compreender porque eles foram preparados antes de reencarnar para seguirem Jesus aqui na terra, sendo seus discípulos. Então eles compreendiam, mas nem tudo também Jesus falou para eles, né? Então, ele falava em parábolas para que aquele povo simples e ignorante pudessem compreender, porque nem todos estavam preparados para compreender. Então, como ele diz aqui, a quem tem mais será dado. Então, aos apóstolos foi dado porque eles estavam preparados para compreender. Mas por quê? Naquele tempo e nos dias de hoje, isso que está aqui é só o que a nossa mente aguenta. Quando a gente desencarnar e tiver o mérito de ir para mundos mais evoluídos, aí outras coisas vão ser reveladas a nós. Então, por enquanto, só isso. Mas quando Jesus falava, apesar de ter muitos que não compreendiam, mas também tinha muitos que entendiam aquilo que Jesus estava falando, porque as suas almas, suas mentes já eram terra fértil para eles semear aquela semente e eles compreenderem aquelas sementes dar fruto. Não foram só os apóstolos que seguiram Jesus, não. Muitos daqueles homens que ouviram, mulheres que ouviram e compreenderam, saíram levando os ensinamentos de Jesus. Aquela mulher que tocou na roupa de Jesus e ficou curada da hemorragia, né? Ela continuou depois levando o evangelho de Jesus. Assim foram muitos que trabalharam na terra, quando Jesus estava na terra, levando os seus ensinamentos. Mas aquele povo que não compreendia é porque eles ainda não tinham inteligência suficiente para compreender. Suas almas ainda não estavam preparadas, amadurecidas. Muitos aproximavam, ouviam, mas não entendiam. Achava aquilo tudo muito lindo, muito bonito, mas não compreendiam. Então, como Jesus falou aqui, candeia sobre o alqueire. Candeia ela é para iluminar, né? Como se tivesse, que tem uma luz ali. Então, ela é para iluminar uma sala, que naquele tempo não tinha luz elétrica, né? Então, ele fala que ninguém vai acender uma candeia para pôr debaixo da cama, dentro do armário ou esconder. Vai pôr em um lugar onde vai iluminar e clarear aquele lugar. Mas ele também nos fala que teve muitos que ocultaram, principalmente os sacerdotes daquele tempo, eles tinham muito conhecimento, mas o que eles faziam? Eles não compartilhavam com o povo, nem com os humildes, não. Eles guardavam só para si. Eles tinham muitos pergaminhos com muita coisa daqueles profetas que vieram antes de Moisés. Eles tinham muita coisa, mas eles não dividiam. Eles guardavam só para si, para poder dominar o povo. Então, o povo que não entendia ficava mais era com medo, né? E eles dominavam eles e eles faziam o que eles queriam. Tanto que naquele tempo, como os hábitos antigos que tinha ainda de matar um cordeiro para fazer oferenda a Deus, hoje se compreende que não precisa disso, né? Mas naquele tempo ainda tinha isso, de oferecer um cordeiro ou um pombo. E a carne daquele bichinho, depois, era vendida muito cara, né? Porque, de uma certa forma, era ofertada no templo. Então, os sacerdotes daquele tempo vendiam aquelas carnes muito mais caras, porque falavam que era uma carne abençoada por Deus, né? Então, eles eram egoístas e guardavam seus conhecimentos só para si. Então, quem era rico ofertava um cordeiro, quem era pobre ofertava pombinhos. Jesus, a Virgem Maria e São José, quando foram fazer isso, ofertaram 2 pombinhos.
Então, se a gente, essa candeia aqui é a luz é o Evangelho de Jesus que ilumina a nossa mente, o nosso coração. Então, quando a gente tem conhecimento, muito ou pouco, o que a gente deve fazer? Levar esse conhecimento àqueles que querem ouvir, que ainda não têm esse conhecimento. Não ser egoísta e guardar só para si. Então, se uma pessoa já conhece sobre reencarnação, porque tem muita gente ignorante que ainda não sabe nem o que é reencarnação, nem que a gente nasce e morre de novo, que morre só o corpo, que a nossa alma continua viva e vai nascer de novo em um outro corpo. Então, se a gente já tem um pouquinho de conhecimento disso, já dá para esclarecer bem uma alma. O que a gente deve fazer se aquela pessoa com quem a gente está conversando já está aberta a uma nova semente, devemos lançar essa semente, colocando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e devagarzinho instruindo aquelas pessoas, porque ela aprendendo, ela tendo esse conhecimento, ela também vai passar para outras pessoas, né? Então, se a gente não tem esse conhecimento, mas a gente acredita e confia em Deus, não importa que religião que a gente tenha, se não tenha, mas se a gente já tem pensamentos positivos, ideias boas na nossa cabeça, e alguém chega aflito perto da gente, desesperado, mesmo que essa pessoa seja um pagão, o que ela pode fazer? Calma, fica tranquila, vai dar tudo certo. Dá bons conselhos para aquela pessoa. Fala para ela ser forte, que aquilo é só um momento que tudo vai passar. Então, essa pessoa, mesmo sem saber, está sendo uma candeia que está iluminando a cabecinha daquela pessoa, fortalecendo ela para ela que ela não entre em desespero. Então, muitas vezes, quando a gente tem conhecimento e alguém chega para a gente desesperado, que pode até cometer um suicídio, fazer uma besteira, se a gente tem conhecimento, vamos levar esse conhecimento para essa pessoa, porque vai evitar que ela cometa um erro muito grande, né? Então, às vezes, tem pessoas que chegam perto da gente só para desabafar. Então, conversa. Então, se a gente está com a nossa energia boa, porque a gente ora e confia em Deus, aquela pessoa vai sentir a nossa energia. E a partir do momento que ela começa a conversar com a gente, ela começa a conversar, ela começa a acalmar. Aí ela às vezes até fala assim como falaram comigo: nossa, só de conversar com você eu já me acalmei, já fiquei bem. Então, se a gente não sabe o que falar, porque não tem essa compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, mas sem boa vontade, fé em Deus, se não sabe que conselho dar quando uma pessoa desesperada chega perto, é só elevar o pensamento a Deus, a Jesus e pedir ajuda. Peça ajuda, que aí o seu anjo da guarda, que é o seu espírito protetor, vai soprar no seu ouvido e você vai falar: ó, faz assim, vai dar tudo certo. Então, aquela pessoa também vai estar sendo uma candeia, uma luzinha, porque tem pessoas que estão tão na escuridão, como esses que fazem a guerra, que matam, destroem, eles estão tão na escuridão que acho que nem um fósforo aceso vai iluminar o coração dessas pessoas. Então, essas pessoas, não adianta alguém com conhecimento, nem que fosse Chico Xavier, nem que fosse São Francisco de Assis, um espírito de luz que se materializasse, chegasse ali ou falasse no seu ouvido: para com a guerra, Deus não quer isso, Deus quer a paz. Essa pessoa não ia escutar, porque ele está tão envolvido pelas trevas, pela maldade, que não ia adiantar nada. Então, essas pessoas que estão fazendo a guerra, matando, quando elas morrerem, desencarnarem, elas nem aqui na Terra não vão ficar, já vão ser puxadas para outro lugar de acordo com a necessidade dela, porque não podem essas pessoas ficarem na Terra. Então, quando desencarnarem, não vão mais reencarnar na Terra, porque o nosso planeta Terra está em evolução. É como se fosse uma maçã podre ali, muito podre, que ia contaminando as outras, então não pode ficar. Então, meus irmãos, se a gente tem um pouquinho de conhecimento, vamos elevar os nossos outros irmãos, né?
Então, Jesus não podia falar claramente naquele tempo. Até hoje tem gente que não acredita em reencarnação. E Jesus falou sobre a reencarnação. Na Bíblia, em várias partes, fala da reencarnação, né? Então, Jesus não podia falar. Porque é como você falar para uma criança de 2 anos sobre reencarnação, o que ela vai entender? E conforme a cabeça da pessoa, se você colocar muita coisa ali, vai confundir. Eu conheci um homem que ele tinha muita fé em Deus, em Jesus. Um dia ele me perguntou sobre reencarnação, não sei o quê. Conversei com ele, expliquei. Ele falou assim: Dorinha, eu confio em você, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas nessas coisas que você está me falando, eu não consigo acreditar. Mas ele já confiava em Deus, em Jesus já estava muito bom, né? Porque tem gente que não confia. Então, era uma pessoa cujo coração fosse bom, ainda não estava preparado para receber aquela semente. Quando eu fiquei um mês fora, que eu viajei, né, que eu precisava descansar, eu fui para uma fazenda onde meu marido estava trabalhando, e lá tinha 4 mulheres que eu vi que tinham oportunidade de conversar, que elas estavam abertas a novo conhecimento. Aí fui conversando com uma, conversando com outra. Quando veio me pedir para me dar passe, então eu dei passe, dei reiki, falei. Um pouco eu coloquei na cabeça delas para elas compreenderem essas coisas, né? Então, elas gostaram muito. Elas gostaram muito mesmo. Então, era porque o coração e a mente delas estavam abertas a nova semente, a novos conhecimentos, novos conhecimentos. Então, a semente foi lançada. Agora cabe a cada uma delas deixar a semente crescer para dar a árvore, para dar o fruto, né? Então, isso depende de cada um. Tem pessoas que logo se interessam e buscam livros e querem saber mais, querem conhecer mais, né? Mas tem umas que às vezes você coloca a semente ali, foi colocada, a terra está boa, mas a pessoa está tão absorvida com tanta coisa, como essas mulheres que eu conheci, elas trabalham muito e elas não têm esses livros para estudar. Teve uma lá que falou que mal sabia ler. Então, como que ela ia buscar através de um livro? Mas conforme ela for ficando mais adulta, amadurecendo espiritualmente, aí elas podem lembrar, nossa, a Dorinha falou aquelas coisas. Então, se eu não sei ler e não compreendo, vou ver dentro de mim, através dos meus pensamentos, vou raciocinar sobre aquilo que a Dorinha já me falou, e se elas fizerem isso com boa vontade, o espírito protetor dela já vai soprando novos conhecimentos ali a respeito daquilo que eu falei, e elas vão refletir, vão amadurecer mais. Então, cabe a cada um de nós o nosso crescimento moral e espiritual, mas para isso é preciso ter conhecimento. Tem pessoas que já vêm de vidas passadas, que às vezes nessa vida não sabe ler nem escrever, como essa minha conhecida lá, que mal sabia ler, mas que já traz esse conhecimento dentro do seu coração e de sua mente. Às vezes a gente vê pessoas falar coisas que você fala assim, mas como que essa pessoa sabe isso, se ela não sabe ler nem escrever? Mas está na memória dela. Alguns, por algum motivo, aquele conhecimento fica ali meio que adormecido. Mas uns, mesmo que não sabe ler e escrever e nunca viu um livro, traz isso dentro deles. Aí eles podem chegar perto de uma pessoa que estuda, que lê, mas que às vezes é muito mais ignorante do que aquele que não sabe ler e escrever, porque ele trouxe de outras vidas todo esse conhecimento aqui, né? Como Chico Xavier, que escreveu, que foi Kardec e escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não precisou pegar os livros e ficar estudando, porque ele tinha tudo aqui, ó. Ele tinha tudo aqui. Então, não é porque a pessoa é humilde, é um faxineiro, ou não sabe ler e escrever e mora na roça, que é burro, ignorante, não.
eles têm muito conhecimento dentro deles. Tanto que quando eles vão trabalhar, eles olham para o céu, sabe se vai chover, se não vai, quando é o tempo de plantar, quando é o tempo de colher. Então, essas pessoas também são uma candeia que, na sua simplicidade, na sua humildade, leva à luz bons conselhos a outras pessoas. Então, vamos ver que tipo de conhecimento nós temos dentro de nós que possamos levar a outras pessoas. Como eu viajo muito com meu marido, às vezes eu vejo algumas pessoas que não dá para falar nada de espiritismo nem de reencarnação, então eu não falo nada. Mas aquelas que eu vejo que já tem uma porta ali aberta, eu falo. Às vezes muitos ficam me perguntando, e aí, Dorinha? E ficam me perguntando, querendo saber cada vez mais, né? Então, vamos ser essa candeia, vamos ajudar Jesus a levar o seu evangelho a outras pessoas. Não vamos esconder o nosso conhecimento debaixo da cama e dentro do armário. Não vamos. Não vamos fazer isso. Quem é uma luz, que seja pequena, com pouco conhecimento que seja, mas que leve esse conhecimento a outras pessoas, estão servindo a Jesus, estão servindo a luz. Então, aquele que dá maus conselhos, que só fala palavrão e só ouve essas músicas horríveis que tem outro com essas letras que não passa nada de bom para as pessoas, estão servindo as trevas. Esses funks com letras terríveis que existem por aí estão servindo a terra, a trevas, e seus cantores também. Então quem ouve e canta, ainda sai cantando, ensinando os outros, estão servindo a trevas. Então vamos servir a Jesus. Nosso planeta do jeito que está, com tantas atribulações, Jesus está precisando de cada um de nós, servidores de boa vontade, que querem levar uma palavra amiga, dar um bom conselho para a pessoa. Vamos servir a Jesus, vamos fazer parte do exército de Jesus e vamos deixar nossa candeia acesa, bem alta, bem iluminada, para que os outros virem, cheguem até a nós, quando estiverem precisando de um bom conselho, né? Se a gente dá um bom conselho para aquela pessoa, ela vai saber dar bom conselho para os outros. Então, depois eu continuo com o evangelho sobre a candeia, porque ele é grande. Então, meus irmãos, que possamos refletir hoje, né? Jesus mandou tantos trabalhadores seus aqui na terra para ser essa candeia para nos iluminar. São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, né? Santa Rita de Cássia, tantos outros que são exemplos de vida, que são candeias grandíssimas, que quando a gente busca o conhecimento sobre a vida deles, essa candeia ilumina a nossa alma e a nossa mente e nos faz refletir. E assim a gente vai melhorando de dentro para fora. Nossa mente vai ficando mais iluminada e a nossa alma também. Aí a gente vai parando de cometer alguns erros que a gente comete, né? A nossa alma vai se iluminando, as nossas virtudes vão se aflorando e cada vez mais essa nossa candeia vai brilhar e iluminar para que as trevas não cheguem principalmente perto de nós, porque as trevas quer destruir o bem, quer destruir o amor. Então não vamos deixar isso acontecer. Vamos orar para a paz no planeta, para o fim da guerra. Vamos orar por aqueles que estão doentes, que estão em desespero, que estão em aflição. Vamos orar para as mães que estão grávidas aí, que muitas estão trazendo no seu ventre espíritos mais iluminados, espíritos de luz, de grandeza maravilhosa, como São Francisco de Assis, como muitos outros aí, Gandhi, que não sei se já reencarnou, mas vão reencarnar. Tudo para quê? Para fazer o nosso planeta Terra evoluir o mais rápido possível. Tem milhões de espíritos de luzes aí, ó, com sabedorias imensa para reencarnar. Muitos já reencarnaram, como Emmanuel, como André Luiz. Para quê? Porque Deus não nos abandonou, Deus não abandona os seus filhos, são para ajudar nós
que ainda estamos aqui na Terra. Então vamos aproveitar o hoje, não vamos deixar para amanhã. Se a gente pode ser uma candeia hoje, vamos ser hoje. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Então, se a gente quer ter um bom lugar lá no plano espiritual, a gente deve ser essa candeia que ilumina a nós mesmos e que ilumina nosso próximo. Quando a gente leva essa candeia para iluminar a mente, o coração dos nossos irmãos, estamos praticando a caridade, estamos praticando o amor, porque Jesus falou: fora da caridade não há salvação. Então, vamos ser essa candeia, meus irmãos, vamos refletir. Quem tem o Evangelho dentro de casa, releia, reflete, porque assim estamos cada vez mais iluminando a nós mesmos. Isso vai fazer com que nós tenhamos um dia de paz e de harmonia. Quando a gente está em comunhão com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria, com a espiritualidade amiga, a gente sente uma sensação tão gostosa dentro de nossa alma, que nos acalma, que nos fortalece, que às vezes a gente naquele dia vai ter algum problema grave para chegar perto da gente, ou alguém que vai chegar irritado, a gente vai ser aquela luz calma, tranquilo, para falar: oh, calma aí, vamos conversar, sem ficarmos nervosos com aquelas pessoas. Mas se a gente não se iluminou a partir do momento que a gente acorda, de levar o pensamento a Deus, de falar menos um pouquinho: oh, meu Deus, obrigado por mais um dia. Ilumina esse meu dia, que seja de paz, de harmonia. Já é uma oração. Então, o primeiro contato nosso ao amanhecer tem que ser com Deus, com o nosso Deus interior, para que ele cresça e floresça e a nossa fé não se perca jamais, em momento algum. Porque a gente não sabe como vai ser o nosso dia. Pode ser um dia calmo, tranquilo, mas de repente um parente, um amigo chega perto da gente, que a gente possa receber com muito amor e carinho, com calma e tranquilidade, para poder dar um bom conselho. Então, quanto mais a gente faz isso, mais a nossa alma se ilumina e menos erros a gente comete. Então, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo e que essa luz ilumine o coração de vocês e a mente, para que vocês tenham um dia de paz, de harmonia, de sabedoria, de tranquilidade, com muito amor e com muita luz. O nosso amado Mestre Jesus derrama sobre todo o planeta Terra seus eflúvios de amor, de paz e de luz, para que haja o fim dessa guerra. Que a nossa doce Mãe Maria também nos abençoe, nos iluminando nesse nosso dia de hoje, abençoando o nosso lar e a nossa família, especialmente os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, santa casas, em seus lares ou na rua, abençoando as crianças que estão no orfanato, as crianças que estão no asilo, abençoando os nossos familiares, abençoando todo o nosso lindo planeta Terra, nossa querida Mãe Terra. Vamos nos iluminar a cada um de nós e mandar energia de paz e de amor sobre o nosso planeta Terra, para que todo esse mal que está na Terra passe rapidamente e que possamos ser essa luz, essa candeia, iluminando e afastando as trevas do nosso pensamento e de nosso planeta Terra. Que assim seja. Obrigado, Senhor meu Deus, por mais esse dia. Que assim seja, assim será. Fiquem na paz de Jesus e que assim seja.